Então, olha só. Temos pequenas regras básicas que nós já conhecemos e que estão no HTML desde o início. Essas regras definem onde os elementos podem ou não estar, se eles podem ser filhos ou pais de outros elementos e quais seus comportamentos. Algumas vezes, quando eu navego pela internet, eu acho um site interessante. Eu penso assim, mas como que o cara programou esse site? Então, eu olho pelo inspetor de elemento do navegador e tento ver assim, como que o cara conseguiu desenvolver aquele layout, como que ele montou aquela página, aquele documento HTML. Que eu acho bem interessante isso, que muitas vezes eu consigo achar alguma coisa que eu possa usar no meu dia a dia. O objetivo desse módulo aqui, dessa parte de modelos de conteúdo, é nós entendermos o que pode e o que não pode acontecer dentro de um documento HTML. Quais são essas principais regras, quais tags podem ficar dentro de outras tags e quais não podem. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Existem dois tipos de elemento, os elementos de linha e os elementos de bloco. E olha só, os elementos de linha marcam na maioria das vezes os textos. Temos aí alguns exemplos de elementos de linha: A, strong, em, img, input e span. Então, esses são elementos que podemos chamá-los de elementos de linha. E temos também os elementos de bloco, que são como caixas, dividem o conteúdo nas seções de layout. Então, um grande exemplo de um elemento de bloco é a div. A div é um elemento de bloco. E eu queria deixar um lembrete aqui para vocês. Antes de mostrar uma tabela que eu preparei aqui, eu queria deixar alguns lembretes para você. Então, os elementos de linha podem conter outros elementos de linha, dependendo da categoria que ele se encontra. Como, por exemplo, o elemento A não pode conter o elemento label. Então, nunca, de maneira alguma, eu devo colocar um A dentro de um label, muito menos um label dentro de um A. Então, isso não pode ocorrer. Os elementos de linha nunca podem conter elementos de bloco. Mais uma vez eu digo, eu nunca posso colocar uma div dentro de um A, mas eu posso colocar um A dentro de uma div, e isso está ok. Mas uma div dentro de um A, nunca. Os elementos de bloco sempre podem conter elementos de linha. Então, olha só, eu posso colocar um P dentro de uma div, mas eu nunca posso colocar uma div dentro de um P. Os elementos de bloco podem conter elementos de bloco, dependendo da categoria que ele se encontra. Então, eu posso colocar uma div dentro de uma div. Posso colocar um span dentro de um span. Mas eu nunca posso colocar um A dentro de um A. Isso não tem lógica nenhuma. Um exemplo disso, um parágrafo não pode conter uma div, mas o contrário é possível. Mas é o que eu disse anteriormente. Eu posso ter uma tag P dentro de uma tag div, mas eu não posso ter uma div dentro de uma tag P. Não comporta, não é possível esse tipo de coisa. E temos aqui essa tabela, que ela mostra aqui os elementos inline level e os elementos block level. Os elementos inline level são os elementos de linha, os elementos block level são os elementos de bloco. Então tem uma pequena lista aí com alguns dos elementos de linha e alguns dos elementos de bloco. Você está vendo aí no meio, tem escrito ali W3C, um joinha para cima e uma setinha verde. O que isso significa? Esse símbolo aí diz o seguinte, que eu posso inserir todos os elementos da minha esquerda, os elementos de linha, dentro de qualquer um dos elementos da minha direita. Então, eu posso colocar A dentro de form, eu posso colocar input dentro de li, eu posso colocar button dentro de field set. Isso é possível, eu posso fazer isso. Agora, mais embaixo, temos ali W3C, um joinha para baixo e uma seta vermelha para a direita, para a esquerda, me desculpe.
Então, esse símbolo aí diz o seguinte, que eu não posso inserir nenhum dos meus elementos da direita dentro dos elementos da esquerda. Então, eu não posso inserir form dentro de A, eu não posso inserir div dentro de img, eu não posso inserir th dentro de span. Então, isso não é possível. Às vezes, pode até dar certo. Às vezes pode até dar certo esse tipo de coisa. Pode até funcionar. Mas, segundo o W3C, isso foge do padrão do HTML, foge do padrão de conteúdo do HTML, foge das regras que o W3C estipulou para o HTML. E mais embaixo ali, eu tenho ali o W3C, um joinha e um sinal de rotação, uma setinha verde de rotação, uma setinha verde redonda. Ela diz o seguinte, que eu posso colocar qualquer elemento desse bloco à esquerda dentro dos elementos do bloco à esquerda. Então, eu posso colocar img dentro de A, eu posso colocar input dentro de A, eu posso colocar button dentro de sit, eu posso colocar strong dentro de span, posso colocar span dentro de button, então tanto faz. Então, esse símbolo aí diz que eu posso inserir elementos, esses elementos em line level, os elementos de linha, dentro deles mesmo. A mesma coisa pode acontecer aqui. Em alguns casos pode até ficar estranho, como por exemplo, colocar H1 dentro de H1. Isso totalmente errado, mas eu posso colocar div dentro de div, eu posso form também não fica muito legal, mas no caso específico da div, eu posso colocar uma div dentro da div. Isso acontece normalmente, sem problema algum. Se você tiver alguma dúvida, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um print aqui, eu vou salvar essa imagem desse gráfico e vou disponibilizar junto com essa aula para você tirar suas dúvidas assim, quando for preciso. Então, encerramos aqui essa aula. Até a próxima aula.